Agora é com vocês. Boa tarde, queridos amigos e irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vocês. Estamos com a nossa conversa teológica, iniciando mais uma vez. Estamos falando da Capela Irma Estevanato, na Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, que fica à Avenida Ultramarino 616. A nossa igreja é presidida pelo pastor Joel Estevanato e a sua esposa Leonor. Nós queremos convidá-lo para toda a grade de programação que nós temos. Basta consultar o nosso site, você se informará, mas quero principalmente orientá-lo aos nossos cultos de domingo de manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19 horas, o culto da família, os cultos da família no domingo. Sendo que pela manhã você pode trazer o seu filho, a sua filhinha, e eles têm uma classe especial onde eles são cuidados com todo carinho e você pode participar do culto com toda tranquilidade. Estamos aqui para falar mais uma vez do tema escatologia hoje. Temos abordado os assuntos que se referem aos acontecimentos dos últimos dias ou do tempo final, como também é chamado. E nós hoje estamos com o tema proposto de a resposta da igreja fiel. Muitas igrejas locais e mesmo muitas denominações, contrariando o que está previsto na palavra de Deus, no capítulo 12, verso 1 da Epístola aos Romanos, vai deixar de sofrer a renovação proposta pelo Espírito Santo e, ao contrário, vai se deixar conformar com o mundo. Isso que é caracterizado pelo termo apostasia, nós vimos no programa mais recente, vai dominar um grande número de igrejas, trazendo a iniquidade e o esfriamento para um número muito grande de pessoas. Mas haverá uma igreja fiel, aquela que cumpre Romanos 12:1, que não se conforma com o mundo, pelo contrário, se entrega à renovação proposta e conduzida pelo Espírito Santo e assim está na condição de ser a igreja que foi estabelecida pelo Senhor Jesus. E é por aí que nós vamos começar depois da nossa oração, para podermos agora falar sobre esses assuntos de difícil condução, às vezes de difícil entendimento. É melhor pedirmos o socorro, a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos oriente e eu quero fazer isso agora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos a Ti para tratar, Senhor, das coisas que Tu queres falar ao Teu povo e aqueles que estão interessados em pensar a respeito da verdade dos assuntos espirituais. Dirige a nossa boca, dirige o nosso pensamento, para que, Senhor, não haja ato falho, para que, Senhor, não venhamos a envergonhar o Teu nome, ao contrário, venhamos a ministrar a palavra da verdade neste momento. É o que nós Te pedimos, pedindo também a Tua bênção sobre a família dessa pessoa que está conosco. Venha, Senhor, a Tua unção a socorrê-los, a ajudá-los, a orientá-los, a guardá-los, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, nós iniciamos o nosso programa com a resposta da igreja fiel. Eu gosto sempre de dar alguns passos atrás e estabelecer
uma estrutura confiável, um alicerce confiável através do qual nós possamos construir um entendimento de algum assunto. Se nós queremos falar da resposta da igreja fiel, nós precisamos saber primeiro qual é o padrão bíblico de igreja e depois o que seja o padrão bíblico de fidelidade dentro da igreja do Senhor. Então nós precisamos voltar lá a Mateus, no capítulo 16, o verso 18, e verificar ali nas Escrituras que igreja é um organismo e uma organização estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. O texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, diz isso. Jesus está falando com Pedro, está falando sobre a declaração que Pedro fez de que ele é o Filho do Deus vivo. Então Jesus está agora lançando uma palavra profética sobre essa declaração de Pedro. E ele está dizendo, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você acaba de fazer, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja é quem reconhece Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, este é o organismo vivo, criado pelo Jesus Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. Então, igreja é algo que trata de vida. A vida que surge quando da entrega de alguém, que alguém faz de si mesmo, às mãos do Senhor nosso Deus Criador e na autoridade, no nome, no socorro de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo traz em nós uma nova vida. Somos participantes agora da vida que há em Cristo. Isto é uma igreja. É claro que poderíamos desenvolver uma longa argumentação sobre isso, mas o nosso programa não pode se deter nesse assunto. E nas nossas palestras nós temos falado com mais clareza e maior profundidade, dado maior tempo a explicar essas coisas. Mas a igreja é um organismo que Jesus Cristo fundou. E a igreja, ela tem um alicerce. A igreja tem um posicionamento. E nós vamos verificar que a igreja para a terra, ela tem um propósito, uma missão. E a missão mais importante da igreja é tratar sobre a verdade. É por isso que eu quero ler 1 Timóteo, no capítulo 3, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, que vai estabelecer qual é este propósito da igreja para nós. Lá está escrito desta maneira. Se eu tardar, Timóteo, né? Paulo está escrevendo a Timóteo, quero que tu saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Veja bem, preste atenção nessas palavras. Paulo está dizendo para Timóteo, você deve saber como convém andar. Então, igreja não é qualquer coisa, nem é para comportamento de qualquer maneira. Há uma maneira e um comportamento previstos, sobre os quais, como um trilho, nós devamos andar. Esta liberdade de autocondução, eu estou na igreja, mas como muitos têm dito, eu sou a igreja. Em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras, eu sou igreja. Eu sou um componente. 1 Coríntios capítulo 12, você pode ler isso com muita tranquilidade. Eu sou um componente da igreja, um dos muitos componentes. Eu não sou a igreja. Então eu tenho que me comportar conforme o padrão da igreja. Outra coisa que Paulo diz, ainda em 1 Timóteo, ainda no capítulo 3, verso 15, que eu vou colocar novamente para destacar para você, é que a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. E ela é a coluna da verdade. Então,
nós não podemos nos comportar de maneira diferente. A igreja não nos pertence, não pertence a nenhum pastor. Ele é servo de Jesus para conduzir o rebanho de Deus à verdade e pela verdade. E isto é a missão da igreja. É interessante, ao tratarmos de coluna da verdade, né? Coluna é um pilar feito com o propósito da sustentação. Então veja o que Deus fez. Ele pega uma sustentação da verdade, algo que vai deixar a verdade firme nas mentes e nos corações, e entrega essa coluna para a igreja. E diz, olha, vocês devem estar firmados na verdade e devem representar para a sociedade uma coluna da verdade. E é interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 12, a coluna aparece novamente. Quando Deus está falando à igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 7 até 13, Jesus Cristo vai falar com a igreja de Filadélfia. E qual é o prêmio da firmeza, da sustentação dessa igreja? Jesus Cristo está dizendo para eles, se você vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Dele você nunca sairá. Eu escreverei sobre você, que é coluna, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, esta coluna da verdade que a igreja representa vai se individualizar para cada um dos que observarem uma vida verdadeira em seguimento e em serviço do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós somos verdade para o mundo e um dia seremos coluna dentro do templo de Deus. Ele escreverá, Jesus Cristo escreverá o nome de Deus em nós, escreverá o nome da cidade sagrada em nós e escreverá o seu próprio nome. Será uma honra tripla para aqueles que se mantiveram obedientes à verdade, o que é a missão da igreja. Igreja, ou aquela reunião que tem como título, aquele organismo, aquela organização, perdão, que tem como título igreja, mas que não anda na verdade, não prega a verdade, não prega Jesus Cristo, não é igreja, não é coluna e não está apta a ser um dia recompensada pelo Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, a igreja é tratada no Novo Testamento como corpo de Cristo. E eu já disse que nós temos uma passagem lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, mas eu quero me referir a Romanos 12, 5, porque há algo muito interessante nessa passagem do capítulo 12 de Romanos. Lá no verso 5, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim pela vida de Paulo. Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, orientado pelo Senhor Jesus. Ele diz, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, quando você encontra uma passagem que diz que você é igreja, essa passagem não está dizendo a verdade. Não é isto que está nas Escrituras, não é o pastor Eduardo que está falando. Nós somos membros de um corpo, o corpo é o corpo de Cristo, é a representação do Senhor Jesus Cristo. E nós não somos essa representação, nós somos um membro desse corpo. E nós precisamos cooperar com e entre outros membros para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado nesse organismo vivo, que é a igreja do Senhor. E Paulo está escrevendo aos Romanos isto, nós somos membros uns dos outros, nós cooperamos uns com os outros.
O cristão deve viver em amor, deve viver em misericórdia, deve viver em cooperação, para que o nome de Cristo seja glorificado. Mas dentro de Romanos, ainda no capítulo 12, como nós já dissemos, nós vamos ver o verso 1. Veja bem, para podermos fazer parte do corpo de Cristo, nós temos que ter um tratamento especial com o nosso próprio corpo. Aqui Paulo está falando da nossa individualidade, da nossa personalidade. Qual é a característica daquele que vai se somar a outros no corpo de Cristo? Qual é a característica individual dele? E está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, aí é o corpo individual, o meu, o seu, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no verso 1, eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo a Deus. Santo aí é no sentido de separação, de separar-me das coisas que não agradam a Deus. Quando eu faço esse sacrifício, esse mover, que é o Espírito Santo que me conduz nele, quando eu faço esse mover para me separar, para buscar o que agrada a Deus, então eu sou inserido, pela regeneração, pelo novo nascimento, no Espírito Santo, eu sou inserido no corpo de Cristo. Se eu não trato do meu corpo, eu não posso ser inserido no corpo de Cristo. Repare que não é alguém colocar o meu nome no rol de membros que me faz participar do corpo de Cristo, da igreja espiritual de que vamos falar agora em seguida. Não, me colocar num rol de membros me faz ser inserido numa organização, mas não necessariamente no organismo. Para ser inserido no organismo que é a igreja espiritual, eu preciso entregar o meu corpo para o trabalhar, o santificar, o purificar do Espírito Santo. E claramente está escrito que não me conformar com o mundo, ou seja, apartar-me daquilo que o mundo oferece como padrão. Meu padrão não é o padrão secular, meu padrão é o que está previsto pelo Espírito Santo, e é disso que nós vamos falar. Então, esta é a verdade sobre a igreja, é isto que é a igreja, é isto que qualifica um organismo a dizer: eu sou igreja do Senhor. O organismo é todo um conjunto. Mas há um aprofundamento que eu quero tratar com você ainda, que é a segunda resposta. Nós tratamos aqui demos uma pincelada sobre como a igreja age e como a igreja reage. Ela age e reage sobre a verdade, ela foi fundada por Jesus, ela é orientada pelo Espírito Santo, ela é um grupo de pessoas que se santificam, que não andam segundo os padrões seculares, mas andam segundo os padrões divinos. Mas como eu vou chegar à prática disso? O que é que vai me orientar? Eu sozinho vou ter que conceber o que é melhor? Aquilo de que devo me afastar? Seria algo incompleto, seria até uma covardia da minha parte dizer que nós devemos agir como igreja sem estabelecer o que é que está previsto para a igreja. E é nisto que tem havido muita apostasia. Tem havido muita informação de como se comporta a igreja, mas de onde as pessoas tiraram essas conclusões? O que é um padrão seguro para eu dizer: não, isso aí é igreja, isso aí é cristianismo verdadeiro? Olha, isso aí não é. E nós temos visto muitos posicionamentos que se baseiam em opiniões. Irmãos, eu sou formado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, triplamente em teologia. Eu frequentei bancos de ensino teológicos,
eu ministro teologia, eu aprendi também como autodidata durante muitos anos da minha vida, toda a minha vida foi de adolescência. Isso me qualifica a dizer, me sigam porque eu descobri a verdade? De maneira nenhuma. Eu sou só o Eduardo, tenho só uma opinião humana e ela não é segura, porque o ser humano está aquém, está abaixo do que a vontade de Deus estabelece. Muitas vezes me pego confundindo o que é meu interesse com o que é interesse de Deus. Muitas vezes, infelizmente, isso tem acontecido na profecia. Muitas pessoas que se qualificam como profetas têm apresentado profecias que são até muito convincentes quando ditas, mas se verifica posteriormente que a pessoa falou segundo aquilo que ela entendia e não segundo o que era a orientação segura de Deus. Onde está, pastor Eduardo, essa orientação? Está na palavra de Deus. Recentemente eu assisti um vídeo de uma pessoa fazendo uma crítica dos cristãos. E veja, eu não pretendo polemizar. Pelo contrário, eu vou pegar essa afirmação e procurar explicar à luz da orientação do Espírito Santo. Então eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo, os cristãos, eles querem seguir só a Bíblia. Para eles, só a Bíblia está certa. Eu assisti a esse vídeo e glorifiquei a Deus. Porque o que essa pessoa disse como forma de crítica e fez como uma forma de uma crítica pesada, querendo dizer que nós somos fanáticos, que a nossa visão é fechada, muito fechada. E ele quis dizer, é muito fechado, eles são muito fanáticos porque eles só seguem a Bíblia. E eu quero dizer para você que é justamente isso que é a verdade. O cristão, o padrão do cristão para que ele faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja, é a observação da instrução das Escrituras, tão somente das Escrituras. As Escrituras mesmas, elas mesmas, argumentam serem o padrão. E elas mesmas argumentam que não há outro padrão. E elas mesmas argumentam que, posto outro padrão, ele deve ser rejeitado pela igreja. Nosso padrão são as Escrituras. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer que igreja não é uma igreja local, nem denominacional. Ai, pastor Eduardo, vamos arrumar problema falando uma coisa como essa. Não, fique tranquilo, não estamos tentando criar aqui nenhum novo conceito. Esse conceito é o que está na palavra de Deus. Eu quero ver com você lá em Hebreus, no capítulo 12, eu vou ver os versos 22 a 25, e nós vamos ver que a igreja local é uma parte da igreja fundada por Jesus. Vamos ver Hebreus capítulo 12, verso 22. Eu vou ler com você. Paulo estava dizendo antes do verso 22 até o verso 21, que Moisés fundou, orientado pelo Espírito Santo, um organismo que era o judaísmo. E o escritor aos Hebreus está dizendo assim, não, vocês agora não estão sendo colocados nesse organismo que foi fundado por Moisés, que foi um organismo validado pelo Espírito Santo. Mas agora, pela vinda de Jesus, vocês foram ligados a outro organismo. E a partir do 22 ele vai dizer qual organismo é esse. Ele diz, vocês chegaram ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. O próximo, 23, diz, vocês chegaram à universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu. Chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 24. Chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão
que fala melhor do que o sangue de Abel. E finalmente o 25, que diz: olhe, não rejeitem a isso que está sendo dito. Escutem, se não escaparam aqueles que rejeitaram a Moisés, que na terra os advertia, muito menos nós, se nós nos desviarmos daquele que é dos céus, Jesus. Então ele está dizendo que a igreja é uma igreja universal. E isso se dá pela observação espiritual. Pastor, então quem sabe quem são os membros dessa igreja universal? Somente o Deus Trino. Somente Jesus, somente Deus Pai, somente Jesus, somente o Espírito Santo. E Jesus dá um aviso muito sério sobre isso. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai. É somente aquele que obedece, e só Ele conhece. Nós, com humildade de coração, nos entregamos a Ele e confiamos pela promessa dEle, pela palavra dEle, que o nosso nome esteja escrito no livro que Ele escreveu e que contém todos os salvos por Ele. Confiamos de todo o coração e humildemente dizemos: Senhor, não nos permita vir a cair nisso que está escrito em Hebreus, no capítulo 12. Não nos permita desviar, Senhor. Não nos permita ser convencidos por outra coisa que não a Tua palavra, né? Interessante que no capítulo 20 e no capítulo 12, ele argumenta dessa maneira que somos igreja universal. E eu nem vou poder ler aqui, vou ter que pular por causa do nosso tempo, mas as Escrituras, de diversas maneiras, explicam a si mesmas como sendo o padrão de Deus para uma vida santa. Jesus diz aos fariseus, aos seus opositores lá em Mateus, eu não vou colocar essas passagens, mas eu vou dizer para vocês, depois vocês podem, ouvindo o que eu estou falando, consultar nas suas Bíblias, fazer um estudo sobre isso e vão verificar que é a verdade dos fatos. Jesus diz lá em Mateus 22, 29, aos seus adversários: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 27, Jesus também vai falar, perdão, não é no capítulo 2, é no capítulo 24. Capítulo 24. Eu coloquei aqui 2, mas agora minha mente está convicta de que é o capítulo 24. A partir do verso 27, Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús. E ele começa falando por Moisés e vai falando por todos os profetas que convém que acontecesse aquilo que aconteceu com ele, ou seja, a sua crucificação em nosso lugar. Em João 5,39, Jesus diz para as pessoas que querem segui-lo: vocês examinam as Escrituras porque acreditam que as Escrituras conduzirão à vida eterna. É verdade, são elas que dão testemunho de mim. No capítulo 17 de Atos, no verso 11, a igreja de Bereia, ela é elogiada porque, ao contrário da igreja de dos moradores de Tessalônica, que tinham rejeitado o que Paulo estava pregando, a igreja de Bereia recebeu o que ele estava pregando e foi ver nas Escrituras se o que ele estava falando era assim. Esse padrão deveria acontecer hoje. Alguém em um púlpito diz algo como se fosse verdade. Nós pegamos as Escrituras e analisamos se aquilo é verdade. E se não for verdade, deixamos de seguir essa pessoa e saímos desse grupo. Enfim, Jesus vai dizer
ao Pai, na oração que ele faz pelos seus discípulos, lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer algo que é basilar, é fundamental para a nossa colocação de que igreja é quem segue as Escrituras. Quem não segue as Escrituras, ou segue as Escrituras e mais alguma coisa, não é igreja. Não sou eu que estou dizendo isso. Não pretendo ofender ninguém. Não pretendo me colocar numa posição sobre as outras posições. Eu estou lendo o que está nas Escrituras. Nas Escrituras está escrito assim, lá em João 17, 17. Esse eu quero mostrar para você. Santifica-os. Jesus está orando a Deus pelos seus discípulos presentes lá com ele e pelos outros que viriam ainda. Jesus cita isso claramente em João 17. E ele está dizendo: Pai, santifica-os na verdade. É a tua palavra que é a verdade. Aí os artigos, tanto no grego quanto na nossa versão em português, é claro, seguindo a escrita grega, aí está escrito o artigo definido. Santifica-os na verdade, é a verdade. Só há uma verdade. E ele está dizendo: a tua palavra é a verdade. Não está escrito a tua palavra é uma das verdades, ou a tua palavra é uma verdade. Aí está escrito a tua palavra é a verdade. Se nós queremos ser igreja de Deus, ser a igreja que Jesus fundou, pois bem, nós temos que seguir a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, esta é a igreja que vai ter uma resposta nos últimos tempos. No próximo bloco, nós vamos ver algo sobre essa resposta. Mas a caracterização da igreja é esta que colocamos. Nós temos conversado com todos aqueles que se interessam de coração pelas respostas, até discordam de nós, e nós não somos donos da verdade. Mas uma coisa temos procurado fazer: aquilo que está escrito na palavra de Deus é o que vale. E nós temos, assim, seguido com as nossas conversas, com as discussões, e não discussões no sentido pejorativo ou negativo, as nossas conversações a respeito da igreja, e nós temos colocado: esta é a verdade, é isso que está escrito. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para ver como é que vai ser essa igreja do último tempo, essa que está prevista aqui no que nós lemos, como é que ela vai agir nos últimos tempos. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Prevalecer.
Olá, estamos retornando com a nossa conversa teológica, tratando hoje do assunto A Resposta da Igreja Fiel. Nós não temos tempo, eu precisei correr no primeiro bloco para apresentar alguns qualificativos do que seja a igreja, e eu não terei tempo agora de discorrer de uma forma melhor sobre a sustentação do Espírito Santo presente na igreja. Se é igreja, tem sustentação do Espírito Santo. Se não tem sustentação, não é igreja. E como se dá essa sustentação? Deus resumiu para nós. Eu vou colocar para você nesse programa, para você fazer a consulta em casa, uma consulta simples. Então eu vou fazer aqui a citação das passagens, porque Jesus resumiu isso no seu sermão de preparação dos discípulos, nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Ali ele vai apresentar 9 operações de sustentação que o Espírito Santo traz para a igreja, conduzindo a igreja, digamos assim, figuradamente, na palma da sua mão. Essas 9 ações do Espírito Santo estão nesses versículos e são estas. No capítulo 14, o verso 16 tem uma, verso número 17 tem a segunda, o verso 26 tem a terceira e a quarta, e no capítulo 15, o verso 26 tem a quinta operação, no capítulo 16, o verso 8 tem a sexta operação do Espírito Santo, no verso 13 tem a sétima e oitava operações do Espírito Santo, e no versículo 14 tem a nona operação do Espírito Santo. Leia cuidadosamente, porque isto dá toda a sustentação de um organismo chamado igreja. Sem o Espírito Santo não temos como guardar a palavra de Deus. Clame pela ajuda dele. Aprenda essas 9 ações do Espírito Santo na tua vida individual e na vida da tua igreja, e você estará assim selado para servir a Cristo conforme o padrão do Senhor. Mas, continuamos. Como age e reage a igreja do último tempo, a igreja fiel? Como ela age e reage? Ela age e reage como sempre tem agido e reagido, mas de maneira dobrada. Ih, pastor Eduardo, complicou. Como é? Repete. Tudo bem. A igreja dos últimos dias, do último tempo, age e reage como sempre agiu e reagiu, mas para o último tempo ela precisa de porção dobrada. Isso está estabelecido na palavra de Deus. Nós começamos por Levítico, no capítulo 24, o verso 2, estabelece no antigo santuário, nós vamos ler aí, estabelece como era na religião judaica, o simbolismo do óleo. Deus está dizendo a Moisés, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira, o puro, aquele quando acaba a primeira moedura, aquele que é batido na primeira moedura. Faça isso para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. As lâmpadas do santuário do Senhor tinham que ficar acesas continuamente. Esta é uma figura no Antigo Testamento de como é o santuário verdadeiro de Deus. Nele não há lâmpada apagada, a lâmpada tem que ficar acesa. E no modelo antigo proposto a Moisés, essa lâmpada era alimentada por azeite, azeite puro. É por isso que Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8, vai trazer essa figura para a nossa vida. E eu vou ler com você. Eclesiastes 9, 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes,
e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. A primeira parte desse versículo, fixe ali, alvas as tuas vestes, trata de pureza. Lá, na ordem dada a Moisés, o azeite tinha que ser puro. Aqui, as vestes denunciam, revelam pureza. Nós devemos de fugir, como diz Tiago na sua carta, da roupa sequer manchada do sangue, sequer esbarrada no sangue. Não nos convém nada que indique impureza mental, impureza espiritual. E é o que mais tem sido proposto. Irmãos, olhem para mim, eu vou até pedir que a câmera venha para mim, eu preciso fazer essa observação. Eu fui colocar em vídeos com alguma apostasia, eu estava fazendo o programa sobre apostasia, e eu quis ver alguma coisa do que anda acontecendo na igreja em vídeos, em Instagram, em internet, apenas como fonte de informativa, apenas para me calçar, sabendo que muitos deles eu não poderia apresentar, porque como está na Escritura, até mesmo apresentá-los seria inadequado, seria, como diz a Escritura, torpe. Irmãos, eu estava de madrugada fazendo consulta. Meu filho estava adoecido, eu estava olhando, acompanhando a noite dele. Fiquei a noite toda acordado, acompanhando meu filho. E então fui estudar sobre apostasia. Abri no primeiro vídeo que trazia uma apostasia. E é claro, quando você abre na internet, aquilo te indica outra postagem semelhante. E eu fui vendo a sequência de coisas, de apostasias, de pastores, de ministras, de pastoras, de ministros de louvor, de ministras de louvor, falando aberrações no púlpito, falando palavrões, dizendo coisas inconvenientes, heresias, blasfêmias, imoralidades, sensualidades. E eu fui vendo, irmãos, eu parei, não que tivesse acabado os vídeos, eu parei porque já tinha ido muito tempo da minha noite. Quando eu fui verificar todos os que eu tinha gravado 69 vídeos. 69 vídeos. Desde pastores completamente desconhecidos, ministros desconhecidos, até pastores de renome. 69 vídeos sobre imoralidades, heresias, blasfêmias, sensualidades no púlpito da igreja. Enquanto Eclesiastes 9:8 está dizendo, sejam alvas as tuas vestes. Que conveniência tem um ministro da palavra falar um palavrão no púlpito, uma palavra de baixo calão, uma palavra de duplo sentido, uma imoralidade. Ah, pastor, mas era culto de casais. Não me importa. Nós podemos dizer as coisas sem apelar para a imaginação que não seja pura dentro da casa de Deus. Então, a título de que é uma reunião informal, fala-se o que é indevido no púlpito do Senhor, porque aquele púlpito é para pregar palavras de salvação, não é para sugerir à mente de um homem imoralidades sexuais ou de uma mulher imoralidades sexuais. E o segundo lugar está escrito ali, lá em Eclesiastes 9:8, e haja óleo sobre a tua cabeça. Então a igreja sempre precisou de veste pura e de óleo. Óleo é a representatividade do Espírito Santo naquilo que comanda o nosso corpo, a nossa cabeça. Só que no último tempo nós dissemos que a igreja tem que agir e reagir como sempre reagiu, mas de forma dobrada. É por isso que lá na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, a partir do verso 1, Jesus vai tratar do óleo, sim, que tem que ter na lâmpada, mas do óleo dobrado. O que é isto? É que a lâmpada, ela tem o óleo para um determinado número de horas. 2 horas que seja, 3 horas que seja. É um período determinado. E o que fizeram as imprudentes? Veja, não é que lhes faltou óleo nas lâmpadas. Elas tinham óleo nas lâmpadas. Mas isso não resolve a questão do último tempo.
porque nunca se viu nem vai se ver o que anda acontecendo na terra. O nível de provação não é a questão principal. A questão principal dos últimos tempos não é o nível de provação, mas é o nível de tentação. É para não cair em tentação é que nós levamos óleo dobrado. Não é para não cairmos em provação. Em provação, o óleo que temos nos basta. O exemplo que temos em Cristo nos basta. Mas é a tentação. É o que Jesus avisa em Mateus 24. Eles serão tão convincentes que, se pudessem, enganariam até mesmo os escolhidos. Sabe por que não enganam? Porque eles têm óleo dobrado. Porque eles têm azeite na lamparina, mas têm azeite na reserva. Porque eles se enchem de azeite no culto comunitário, mas se enchem de azeite no culto individual e familiar. Porque o Espírito Santo é a convivência diária de tal pessoa. Então tem que ter óleo, sim, e é dobrado. E é por isso que a igreja, lá em Apocalipse 22:11, vai receber esse recado. Um recado muito importante para os últimos dias. E nós devemos prestar atenção nas palavras do Senhor Jesus. Apocalipse 22:11, eu vou ler com você agora. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda, é o seu caminho. Mas, e quem é justo, procure fazer mais justiça ainda. Quem é santo, procure se santificar mais ainda. Estão vendo que é dobrado? Não basta que o Espírito Santo nos tenha justificado, precisamos buscar justificação mais ainda nele. Não basta que o Espírito Santo tenha nos convencido da necessidade de santidade, temos que buscar nele mais santificação ainda, porque é o óleo de reserva, porque é a convicção de reserva. Eu tenho visto que o vento que arrasta uma folha é o mesmo vento que tem arrastado a fé de muitos. Eu fico nervoso na lanchonete, porque não tem nem vento. Bate um sopro de alguém passando na mesa, o nosso guardanapo vai no chão. Lá tem a gente que levantar e ir lá na loja pegar outro guardanapo, porque uma pessoa passou do lado da nossa mesa e aquele guardanapo foi para o chão. Mas que abençoado! Nem bateu vento nesse abençoado. Muitas pessoas estão sendo conduzidas para um outro evangelho pelo passar de alguém e fazer aquele ventinho de nada. Enquanto que a palavra diz que a igreja do último tempo, a que é fiel e a que vai permanecer fiel, ela se agarra ao Espírito Santo, busca dobrado, e aí tem uma alimentação dobrada do Espírito Santo, recebe o peso do Senhor e por isso ela não é tirada do seu lugar. Daqui a pouquinho nós vamos fechar com mais procedimento da igreja dos últimos dias. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. O amor acabou.
Olá, e nós estamos entrando no nosso último bloco para falar ainda sobre o comportamento da igreja fiel nos últimos tempos. Nós queremos dizer que o padrão de Deus para esta igreja é a fidelidade. O que vai medir poder nessa igreja, autoridade nessa igreja, é fidelidade. E fidelidade é uma virtude do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. Ele é caracterizado pela mesma palavra, exatamente a mesma palavra grega, que é traduzida por fé. Então, é preciso, muitas vezes, no Novo Testamento, ter discernimento para saber se a referência está sendo a fidelidade ou fé. Vejam como Jesus casou as coisas. Você fica dizendo aqui eu devo traduzir fé ou devo traduzir fidelidade. E você está autorizado a traduzir as duas coisas. Assim sendo, no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 20, está escrito que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou fidelidade, mansidão e temperança. Essa é uma virtude do Espírito Santo, a fidelidade ou a fé. Podemos dizer que um sustenta, o outro sustentam-se reciprocamente. E a fidelidade vai ser a marca. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2, 10, na igreja perseguida, que sempre foi perseguida durante a história e vai ser perseguida no último tempo também, está escrito como desafio e promessa para essa igreja. Se assim chegar a ser a tua vida, a minha vida, que Deus nos permita entrar no padrão de fidelidade. Porque está escrito lá no final desse versículo, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Da mesma forma, no capítulo 3 de Apocalipse, que trata da igreja de Filadélfia, nós verificamos que essa igreja ela é elogiada porque guardou. Vejam, no verso 8, ela é elogiada porque ela guardou. Veja no meio do verso, tendo pouca força, guardaste. Né? No verso 9, nós vamos encontrar, perdão, não é no verso 9, é no verso 10, nós vamos encontrar novamente como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam a terra. Aí, os verbos, todos os verbos aí são tradução do verbo grego tereo, que significa guardar, conservar, né? Abraçar, envolver, manter preso, né? Manter em cuidado ou zelar. É interessante que Deus vai dizer para essa igreja que já guardou o nome de Deus, que já guardou a palavra de Deus, ou seja, que foi fiel, e que ele também vai guardar essa igreja, ele ainda diz mais uma coisa: guarda a tua coroa, para que ninguém a tome. E aí, quando ele vai dizer isso para essa mesma igreja, penso que é no verso 11, guarda o que tens, né? Para que ninguém tome a tua coroa, guarda o que tens. Aí, não é o verbo tereo, é o verbo krateo. Então veja, essa igreja ela é colocada 3 vezes sob a guarda. Ela guarda, Deus aguarda. É assim que ela enfrentará o último tempo, guardando e sendo guardada por Deus. Mas Deus lhe recomenda ainda, como uma ordem definitiva, até a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la: guarda o que tens. E aí ele usa o nome krateo.
e ele tem uma pequenina diferença para tereo. Crateo é juntar força, é esforçar-se, guardar força. Sabe aquela última respirada? Sabe quando o atleta numa Olimpíada, ele está nos 25 metros finais da natação e ele está ali braçada a abraçada e ele procura chegar, ele se esforça. Crateo é se esforçar firmemente para obter algo muito desejável. Então ele está dizendo, faz um esforço final. É o que nós dissemos no bloco anterior. Faz um esforço dobrado. Guarda o que tens, para que ninguém tire a vitória. A vitória está na tua mão. Fecha bem a mão. Com esforço. Se alguém tentar abrir, não permita. Porque essa fidelidade, esse esforço, ele vem não da carne, mas de um apoio do meu Espírito Santo. E para encerrar, porque já tivemos o nosso tempo, quero dizer a você que essa igreja, que é fiel, ela recebe poder. E eu estou falando de todos os níveis e esferas de poder. Paulo, na carta que escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz estas palavras: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, muita gente, por ser taxado de crente, de fanático, disso, daquilo, vai se envergonhar do Evangelho. Ah, você não bebe? Ah, você não participa dessas coisas? Ah, você não participa da liberdade do amor, que significa libertinagem sexual? Ah, você é daqueles bobos? Ah, você é daqueles enjaulados? E muita gente vai se envergonhar e vai perder fidelidade. O que Paulo está dizendo é, eu não me envergonho do que sou. Eu sou cristão e não me envergonho. Sabe por quê? Porque é ele que gera poder para testemunhar. Ele é o poder de Deus para salvar. Milagres só acontecerão na vida dos fiéis. A igreja ainda mostrará poder no aspecto de sobrenaturalidade, com toda certeza. Haverá ainda um grande mover do Espírito Santo na terra, com certeza. Onde você ouvir que Deus está movendo com grande autoridade, põe os teus olhos ali, porque Deus vai mover e quem o honra será honrado. Poder de cura, poder de milagre, poder de revelação, poder de desmascaramento, poder de expulsão de demônios. Muita coisa vai acontecer nas igrejas que se mantiverem fiéis. E Gálatas 2, de 11 a 13, diz a posição mais difícil para a igreja fiel é repreender quem dentro dela está se portando de maneira inadequada. Nossos púlpitos devem também ter repreensão. Nessa passagem, escrita aos Gálatas, Paulo está dizendo, falando de alguém, vamos dizer na linguagem de hoje, do top dele, que era Pedro. E Pedro chegou nas cidades dos Gálatas e conviveu. Os Gálatas eram gentios, não eram judeus. E Pedro conviveu muito bem com eles, compartilhou comida com eles, esteve sentado ao lado deles. Enfim, para os judeus isso não era bom, para o judaísmo isso era proibido. Mas Pedro, enquanto estava só no meio de gentios cristãos, se comportou como um gentio cristão. Mas quando chegaram os cristãos judeus, ex-fariseus, Pedro se afastou dos gentios, não se comportou com a verdade com que nós abrimos o nosso programa. E Paulo está dizendo isso aqui sobre a passagem. Quando Pedro chegou a Antioquia, perdão, eu falei as cidades gálatas era em Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele se foi retirando
se apartou deles, porque estava com medo dos que eram da circuncisão. Verso 13. E outros judeus começaram com essa mentira também, com essa dissimulação, de maneira que até Barnabé, que anda comigo, que sabe a verdade do evangelho, se levar pela mentira. Nós, onde formos, somos cristãos. Se eu vou a uma festa, eu sou cristão, eu me comporto como cristão. Se eu não devo ir a um lugar, eu não vou porque sou cristão. Pastor, isso aí é metidez? Não, isso aí é pureza espiritual. Eu tenho amigos seculares, eu gosto muito dos meus amigos, mas eu jamais terei qualquer comportamento, mesmo estando no meio dos meus amigos, que contrarie a verdade das Escrituras. Meus amigos são meus amigos, mas pecado é pecado. Eu não vou participar de nada de que se possa dizer: ah, esse crente é legal, porque ele vem para o meio do povo que não é crente e se comporta como eles. Vai para o meio dos cristãos e se comporta como eles. Não, o cristão é cristão. E quando o cristão está errado, mesmo que alguém seja inferior na organização a esse cristão, mas ele está na autoridade do Espírito Santo de dizer: isso está errado. Porque o que é certo diante de Deus nunca vai mudar. Esta é uma verdade imutável. Existem verdades mutáveis, existe uma liberdade de ação, mas quando entra na área da verdade imutável, nós não temos autorização de Deus para negociar. Não depende de nós, depende do que a palavra de Deus estabelece para o nosso comportamento. Eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha levantado questões na sua cabeça e que você venha a se comunicar e dizer qual é a sua opinião a respeito disso. Espero que também não tenha ofendido ninguém. Se assim o fiz, peço perdão, mas não pretendi de modo nenhum sequer passar a ideia de que algum de nós saiba alguma coisa a mais que outros. Não, nós aqui só citamos as Escrituras, elas é que são a verdade. Quero agradecer às pessoas que estão conosco nesta tarde. Muito obrigado a Denise César, que está conosco. Muito obrigado, Denise. Cláudia Santos, que tem estado conosco. Muito obrigado. Irmão Vicente Antunes, também sempre conosco. Muito obrigado. Irmã Helena Conceição, minha esposa querida. Muito obrigado. Estou com saudade. Não sei porquê. Mas amém, é bênção. Irmã Heloísa Sanches, da OBPC Marília. Meu Deus, vou chegar de agente secreto nessa igreja em Marília ainda, quero conhecê-la. Marcos Moura, pastor Marcos Moura, ali é o pastor da igreja O Brasil para Cristo no Imirim. Um amigo, um servo de Deus fiel, tem ministrado ali com fidelidade, conduzido aquela igreja querida, né? Em substituição até ao seu pai, pastor Manuel Moura, e Manuel Barbosa, e nós agradecemos, Marco, pela tua presença conosco. A minha querida cunhada Rita Carvalho, de São José dos Campos, esposa do meu querido irmão falecido, João Geraldo Carvalho, está conosco. E estamos aí, Rita, por receber mais um netinho, uma netinha tua, a Maria Eduarda, filha da Vanessa, nossa sobrinha. Que Deus abençoe, que dê tudo certo, estamos orando e torcendo muito. A minha querida cunhada, Maria Silva, lá do Conde, na Paraíba. Terra maravilhosa, deve estar fazendo um sol toda hora lá. Muito obrigado, Maria, a você, ao pastor Gilberto, ao Beronilda, Abel, ao teu esposo Luciano, ao Wellington, a todos que estão aí. Um grande abraço, que Deus continue abençoando grandemente vocês. Pastor Ricardo Andrade, perdi já o programa do pastor Ricardo, porque coincide com eu levar meu filho para um curso. Mas em nome de Jesus, já pedi o Espírito Santo para me lembrar amanhã. E você também não perca, amanhã, 10 horas da manhã, pastor Vanderlei, pastor Ricardo, um grande programa falando do crente suportando e vencendo a crise mundial.
E também está conosco a Denise Ribeiro, lá de Guarulhos, em São Paulo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que estão conosco, a você que vai assistir esse programa depois. Muito obrigado, um grande abraço. Próxima semana estaremos juntos para abordar os últimos aspectos. Ainda vamos falar 3 programas sobre escatologia e aguardamos a sua presença conosco. Um grande abraço, a graça e a paz do Senhor na sua vida, em nome de Jesus.